Bom dia, meninas, graça e paz. Deus seja com cada uma. Hoje um dia muito especial, dia de estar celebrando, comemorando, né? Os dias dos pais para aquelas que tem seu esposo ao seu lado, né? Que vocês já formaram uma família, que tem filhos, netos, é motivo de celebração, não é? É claro que nós já não temos os nossos pais, né? Dificilmente alguém desse grupo tenha ainda o pai, né? Mas assim, de qualquer forma, nós temos que agradecer a Deus pelo tempo que eles estiveram ao nosso lado, não é? Então, celebre como você pode, seja por lembranças, não é? De um passado que certamente vale a pena você recordar, não é? O tempo em que você passou, não com sofrimento, não é para lembrar com sofrimento pela partida do seu pai, mas assim, com a alegria de ter convivido com ele algum tempo, não é? E agradecer a Deus pela vida daqueles que fazem parte da sua parentela, que são pais, que o Senhor esteja guardando, não é? Cada um deles, amém, meninas? Então, hoje é motivo de celebração, tá bom? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Queridas, hoje nós vamos estar falando da lição de número 2, dando continuidade para finalizarmos, então, a lição de número 2, que tem como tema fundamentos bíblicos geradores de mudanças. Meninas, pensando em fundamentos bíblicos como geradores de mudança, a revista nos aponta o Salmo de número 78, versículo 2, que você depois pode ler com calma, né? Onde o salmista diz que ele passaria a contar os eventos e as obras do Senhor, não é? Ele ia contar esses eventos, essas obras do passado de uma maneira poética ou coisa linda, né? E ao mesmo tempo vivencial. Então, em um contexto familiar, com as aplicações práticas com o objetivo de mostrar aos outros como educar, não é, as gerações vindouras, as gerações futuras, não é, com o conhecimento adquirido sobre o Senhor. Então, daquilo que o Senhor, como Deus maravilhoso que é, fez por mim e por você. As maravilhas que ele fez, não só Deus Pai, mas também Deus Filho, fez enquanto esteve aqui na terra, os milagres, não é? Que Jesus realizou nesta terra, no seu ministério terreno, isso tudo para nos fortalecer. Então ele fez por mim e por você, ainda hoje. Nós não vivemos naquela época, mas nós temos hoje os relatos bíblicos que nos mostram o que o Senhor fez e pode continuar fazendo no meio de nós. Depende da minha e da sua fé, certo? Então, o salmista encontrou um meio de influenciar para gerar mudanças. O que eu e você temos feito para gerar mudanças no contexto em que nós estamos inseridos, na aproximação das pessoas, aquelas que estão próximas a nós, o que nós temos feito para influenciar essas pessoas de forma positiva para que elas desejem conhecer o nosso Deus. São interrogações que nós precisamos fazer ao nosso coração para ver se nós estamos de fato fazendo aquilo que agrada ao coração de Deus. Amém, meninas? Então, o método para propagar as maravilhas do Senhor está baseado naquilo que muitas vezes
Nós aprendemos dos nossos pais, muitas vezes o que nós pais temos levado como aprendizado para os nossos filhos sobre a palavra de Deus, sabe? Eu e você temos esse compromisso de levar para os nossos filhos, aquelas que já têm seus netos, levar o ensinamento da palavra de Deus, porque a família é o nosso primeiro ministério, ok? Não adianta eu falar para os de fora e os meus não estarem ouvindo de mim, não é? A palavra da verdade. Os meus precisam me ter como exemplo, ok? Então vamos lá. Então, propagar as maravilhas do Senhor está baseado naquilo que os pais aprenderam e transmitiram aos seus filhos. Portanto, um formador espiritual deve estar fundamentado no pleno conhecimento da palavra, para se manter firme mesmo em circunstâncias difíceis, não é? Eu vou até dar aqui um testemunho que ainda há pouco antes de estar gravando essa nossa conversa sobre a lição 2, eu estava falando sobre uma pastora que é amiga da Rosângela, muitos de vocês conhecem, que é a pastora Rosângela, não é? E essa pastora, ela tem uma doença grave, um câncer, mas que você olha para ela, você não diz, porque a aparência é muito boa, a aparência normal, certo? E assim, propaga a palavra do Senhor com uma fé tão grande que me deixa muito feliz. Eu estava fazendo esse comentário com a Rosângela. Falei, meu Deus, que coisa linda ouvir essa mulher de Deus falar. Sabe, realmente é uma mulher ungida, porque passa pelas dificuldades da doença, mas está ali firme na fé, dizendo que o Senhor é lindo, e é mesmo. Dizendo que o Senhor é bom, e é mesmo. Dizendo que a alegria dela vem do Senhor, e é isso mesmo. É no momento da adversidade, queridas, que nós precisamos mostrar quem nós somos em Deus, a quem nós servimos, sabe? Então eu fico muito feliz toda vez que eu tenho a oportunidade de ouvir esta mulher, essa serva do Senhor, ministrar a palavra. Então fica aí esse parêntese, certo? Que nos momentos difíceis, é nas circunstâncias adversas que nós precisamos mostrar quem nós somos em Deus. Então, o formador espiritual, ele possui algumas características, nós separamos aqui, segundo a revista, 5 características. Primeira, capacidade de comunicação para estimular coração mais aberto. Queridas, se eu tenho dificuldade de me expressar, não é? Se eu tenho dificuldade para falar, realmente fica difícil eu ganhar uma vida para o Senhor, não é? Eu preciso ter facilidade em explanar a palavra do Senhor. Agora, isso é tudo? Não, realmente não é tudo. Eu expresso a palavra, o ensino da palavra, porque a própria palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então eu preciso ter facilidade em estar expressando, não é, a palavra de Deus, certo? Ponto 1. Ponto 2. Ensinar mais com exemplo do que com as palavras. Eu preciso saber falar? Sim, mas mais do que saber falar, as pessoas precisam olhar para mim e ver Deus através da minha vida. Como assim, Vera? Eu preciso testemunhar, ou seja, eu preciso mostrar que eu vivo a palavra.
Sabe, queridas, e isso muitas vezes eu tenho certeza que você sabe disso. Significa renúncia, não é? Muitas vezes nós precisamos abrir mão dos nossos desejos, dos nossos sonhos, não é? Das nossas vontades por amor a Deus, a essa palavra poderosa. Porque se você crê que Ele existe, não é? E que você está debaixo da cobertura das mãos do Senhor, você tem condições de renunciar tudo aquilo que não louva a Ele, tudo aquilo que pode te fazer trilhar caminhos que não são corretos diante do Senhor, não é? Aí você consegue viver a palavra. Amém? Terceiro, adequar-se ao ritmo do discípulo, sem negligenciar o conteúdo da palavra. Às vezes o seu discípulo, ele está mais aquém daquilo que você espera, não é? E aí você precisa ter um autocontrole daquilo que você vai ensinar, daquilo que você vai passar para o seu discípulo, não é? Não tenha pressa. O discipulado não se faz às carreiras, ou seja, correndo. Não, é devagar, é sem pressa. O negócio, querida, é ser eficiente naquilo que você está fazendo. É fazer com excelência e não com pressa. Não importa se é aquele que você ou aquela que você está discipulando, você já está há um mês com a pessoa, já estou há 2 meses discipulando essa pessoa e não vejo muito avanço. Não tenha pressa, vai com calma. Há um tempo para a formação. Você já viu quando você vai se matricular num curso? Vamos aí no mundo secular, estou falando no mundo secular. Você leva um tempo, não é? Para aprender aquilo que você está desejoso a ser. Eu quero ver um curso aqui. Eu quero ser técnico de enfermagem. Um exemplo. Eu preciso passar 2 anos por um curso de técnico de enfermagem. E aí, como é que acontece? Primeiro as aulas teóricas, não é? Que às vezes você fica, podia avançar, tô doida para ir para o estágio. Depois as aulas práticas, aí você vai para fazer o seu estágio. Não é assim? Então tudo é devagar. No mundo espiritual, as coisas acontecem também dessa forma. É devagar. Primeiro as aulas teóricas, você vai ensinar o beabá primeiro. Depois você vai se aprofundar nisso, vai para a formação de sílabas, para depois formar palavras, depois você chegar aos textos. É uma alfabetização. Agora estou falando como professora. Agora nós vamos passar para a alfabetização propriamente dita. Isso tudo leva tempo? Leva tempo. Então, com o discipulado é a mesma coisa. Não tenha pressa. Não existe isso de você chegar hoje, falar da palavra e amanhã a pessoa está pronta. Não é assim, não é? Então, devagar. Vai no ritmo do seu discípulo. Amém? Orientar para o diálogo e o consenso. Meninas, eu sempre acreditei no diálogo e no consenso, independente de hoje eu estar na presença do Senhor. Independente disso, a minha vida sempre foi assim. Eu sempre acreditei no diálogo. Eu acho que uma boa conversa se resolve tudo, ou quase tudo, não é? É a gente procurar chegar a um denominador comum. Às vezes há divergências, não é? Em um relacionamento muito comum, ninguém pensa igual a ninguém, mas assim, nada que a gente não possa conversar, não é? Dialogar para poder
se chegar a um consenso, a um denominador comum, não é? E superar essas divergências, não é? Ou pelo menos para aprender a lidar com pontos de vista diferentes. Então, o diálogo é tudo. Quinto, queridos, confrontar em amor, corrigindo os erros e apontando o ideal de Cristo. Queridas, o confronto não é você chegar com autoridade, né, com raiva e sair no tapa. Não, não é isso. Precisamos sempre ter uma palavra branda, mas isso não significa que eu não vou chamar a atenção, não é? Não vou repreender a pessoa que precisa ser repreendida. Só que eu posso fazer isso com amor, com delicadeza e não com brutalidade, não com ignorância, não é? Tem pessoas que não sabem lidar. Quando pensa em confronto, pensa que é logo explodir em cima de alguém uma situação. E não é assim, porque isso você não ganha ninguém, muito pelo contrário, você afasta, não é? As pessoas. Então, se corrige os erros, se aponta qual é o melhor caminho, entende? Mas não com ignorância, mas sempre em amor, ok? Então, o ensino bíblico revela a verdade de Deus, não temos dúvida disso, não é? O ensino bíblico prático é fundamental na formação do discípulo. Você precisa dar oportunidades para o seu discípulo, né? Você lembra que eu falei lá do curso de enfermagem, de técnico de enfermagem, da alfabetização também? Então, você começa com a palavra, ensinando a palavra, depois você vai dar oportunidade desse discípulo crescer em Cristo. Você vai pedir para orar, não é? Depois você vai pedir para ele trazer uma reflexão, uma pequena palavra, ler um versículo. Ah, você leu um versículo que impressionou a sua leitura diária? Aí a pessoa vai ler, o que você achou? Não é? Então você começa a fazer com que esse discípulo venha crescer em Deus, certo? Através do quê? Das oportunidades práticas que você vai dar, ok? Para quê? Para que por meio dessa prática eles se tornem discípulos e discípulas amadurecidas na fé. Viu como é simples? Devagar e sempre, nada de correria, é na medida certa, no tempo de Deus, sabe, queridas? É sem correria. Então, para um discipulado dinâmico, existem 3 regras que podemos destacar lá no texto de Lucas 24:32, que vai falar dos discípulos no caminho de Emaús, né? Que eles vinham lamentando, você deve lembrar desse texto, eles vinham lamentando do que aconteceu com Jesus, não é? Da crucificação. Então eles estavam voltando para casa com essa tristeza no coração e o Senhor estava bem atrás deles, ouvindo tudo. Lembra desse texto? É lindo. Se não lembra, depois dá uma olhadinha lá na Bíblia. Lucas 24, valeu? 32. Então, existem 3 regras, já que a gente já não pode estar falando muito do texto, que já vai dando os 20 minutos, já estamos com 19. Então, vamos lá. Existem 3 regras que podemos destacar a partir desse texto. Quais são essas regras? Sinceridade de coração. Eles vinham conversando, abrindo o coração dentro daquilo que ocorreu com Jesus. Segundo, deixar o discípulo falar sobre o que passava no seu interior. Jesus estava ouvindo o que eles estavam falando, ou seja, eles estavam abrindo o coração, eles estavam lamentando sobre aquilo que ocorreu. E o Senhor deixou eles falarem entre si. Eles não sabiam que Jesus vinha atrás ouvindo. E depois, buscar juntos a verdade revelada de Deus. Depois, o Senhor se aproxima deles e conversa com eles, não é?
Então, queridas, nós precisamos respeitar essas regras. Veja a sinceridade que há no coração do seu discípulo, deixa que eles falem daquilo que vai no coração de cada um deles e depois tenta buscar dentro da palavra de Deus a verdade sobre o que foi revelado, amém? No coração de cada um. Meninas, o Antigo Testamento, o Senhor também nos deu 10 mandamentos, vocês lembram muito bem disso. E esses 10 mandamentos, eles não mudaram e não vão mudar nunca, não é? Amar o Senhor, seu Deus, de todo o coração e acima de todas as coisas. É o primeiro grande mandamento. O segundo, ame o seu próximo como a ti mesmo. Lembra disso? E depois vem os outros, não roubarás, não é? E tantos outros que a gente não matarás, né? Você conhece os mandamentos. Esses mandamentos, eles não mudam. E a nossa vida, ela precisa estar pautada neles. E vale a gente ressaltar que essa lei está baseada em 2 situações. Primeiro, bênção e maldição. Se você obedece, você tem a bênção. Se você desobedece, você tem com você o quê? A maldição. Então, nós precisamos ser vigilantes para que estejamos respeitando esses 10 mandamentos, ok? Então, meninas, vamos nos preocupar mais em ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos, aos nossos netos, pois a lei de Deus, ela nos foi dada para que os pais ensinem com diligência, certo? Aos seus filhos, aos seus netos, para que a igreja permaneça para sempre. Se eu e você não passarmos a verdade de Deus para a geração que vem após nós, como vai ficar a igreja? Não é? Eu preciso falar para os meus, ensinar aos meus essa verdade. Você precisa ensinar aos seus a verdade, que é a palavra de Deus, para que a igreja permaneça para sempre. Amém? Meninas, ficamos por aqui, passamos em 3 minutinhos, mas o Senhor é conosco. Eu creio que você não está iniciando nessa jornada, nós só estamos falando sobre aquilo que você já conhece e estamos trazendo ao seu coração, trazendo à sua memória um pouco mais dessa certeza que é a palavra de Deus, dessa verdade, para que você jamais deixe de aplicá-la. Em nome de Jesus, independente de qualquer circunstância, você pode abrir a sua boca e falar das maravilhas do Senhor. Amém? Fica com Deus, Deus te abençoe, tenha um domingo maravilhoso na presença do nosso Deus, que você tenha um almoço, nota 10, mas que principalmente você seja alimentada pela palavra do Senhor, pela presença do Senhor no seu lar, na sua família, em nome de Jesus. Amém? Beijo grande no seu coração. Deixo lá no WhatsApp, no nosso grupo, a oração. Beijo, lindas. Fiquem com Deus até domingo que vem, em nome de Jesus. Tchau.